Oitavo mandamento, a lei de Deus, que nos proíbe o oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. O oitavo mandamento, não levantar falso testemunho, proíbe-nos atestar falsidade em juízo, nos tribunais. Proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerárias, e toda espécie de mentiras. Então, tudo que é contrário à verdade. Então, é contrário à verdade uma falsidade em juízo, no tribunal. É verdade a detração, você falar mal de uma pessoa para rebaixá-la. A calúnia, que é contar uma coisa que a pessoa não fez. A adulação, que é elogiar uma pessoa por uma coisa que ela não tem, para ganhar as boas graças da pessoa, a amizade dessa pessoa, é um pecado. Tudo que é contrário à verdade é pecado. O juízo, suspeitas temerárias, pecado também. Que é detração ou murmuração? É o pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados ou defeitos alheios. A gente está meio aborrecido, aí sai falando para todo mundo, fulano é assim, fulano é assado, e às vezes é verdade, mas às vezes não há motivo justo para fazê-lo. E isso é um pecado, porque você se diminui a pessoa e você faz com que aquela pessoa não seja querida pelos outros. É um pecado contra a caridade e não tendo motivo justo, isso é um pecado. Que é a calúnia? A calúnia é um pecado e consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que ele não tem. A maçonaria, os jornais, quando eles querem rebaixar alguém, como foi com o Monsieur Lefebvre, eles quiseram rebaixar ele, então eles fizeram um grande número de calúnias contra o Monsieur Lefebvre, para que ele fosse tido como um homem rebelde, como um homem que estava criando uma divisão dentro da igreja. Foi uma calúnia. E muita gente até hoje está assim abalado quando falam da tradição, porque ouviram falar muito mal de Monsieur Lefebvre e por isso se afastaram dele. Que é a adulação. Adulação é um pecado e consiste em enganar uma pessoa, dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito. Pecado porque vai contra, primeiro, uma falta de pureza de intenção. Diz uma coisa, mas o que você está querendo é uma outra. Depois é um pecado contra a verdade. Você está dizendo falsamente. Então dizer falsamente bem, como falar falsamente mal, os dois são pecados. Não sei que seja uma questão só de cortesia, assim, tem umas formas de cortesia que não é adulação. Mas se você vai elogiar uma pessoa por uma qualidade que ela não tem, é adulação e é pecado. Que é o juízo ou suspeita temerária? Juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento. Então, mesmo pensar mal de alguém, se não é com justo fundamento, é um pecado. Tem pessoas que são mais inclinadas do que outros a desconfiar dos outros. Então estão sempre desconfiando, sempre pensando, fazendo suspeitas temerárias. E pior do que isso, quando eles vão comunicando a outros o seu pensamento e assim prejudicando a honra do próximo. Que é a mentira? Mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou como falso, por meio de palavras ou de ações, o que se julga não ser assim. Eu penso que uma coisa é assim e eu digo o contrário.
uma mentira. Você que fez tal coisa? Não, não fui eu não. E se fui eu, é uma mentira. Eu digo o contrário. Quais são as espécies de mentira? Há 3 espécies: jocosa, oficiosa e nociva. Que é a mentira jocosa? É aquela que se mente por gracejo, sem prejuízo para ninguém. Que é mentira oficiosa? Mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Eu afirmo que eu, sei lá, que eu fiz uma grande coisa e todo mundo fica simpático com a minha pessoa, não estou prejudicando ninguém, mas estou afirmando uma falsidade para utilidade própria. Que é uma mentira nociva. A mentira nociva é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. Vamos voltar à mentira jocosa. Mentira jocosa só é pecado quando a gente deixa aquela mentira, por ela, a gente não retrata em nada, leva o próximo a saber que aquilo era uma mentira. Por exemplo, um teatro não é mentira jocosa. Claro que está ali no teatro tudo né, a pessoa passa por uma outra pessoa, mas todo mundo já sabe. Então faço uma brincadeira que todo mundo está vendo que não é verdade, né? Engolir um caminhão, todo mundo sabe que não estou prejudicando ninguém. Agora, a mentira jocosa é aquela na qual se mente, sem prejuízo de ninguém, mas se mente. E o outro acredita no que eu estou falando. E isso vai contrário ao uso da palavra. A palavra deve ser usada para dizer a verdade. Eu não devo fazer mentira jocosa. Mentira oficiosa é para minha utilidade ou alheia, também é proibido. Mentira nociva, pior ainda. É lícito alguma vez mentir? Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito próprio ou alheio, porque é coisa má em si mesma. Que pecado é a mentira? A mentira, quando é jocosa ou oficiosa, é pecado venial, mas quando é nociva, é pecado mortal. Se o prejuízo que ela causa é grave. Se eu chamar um solefé de cismático, e a outra pessoa acreditar, pecado mortal, que o prejuízo é grave. Se eu disser que alguém é ladrão, e ele não é, para não empregar ele porque ele é ladrão, e ele perde o emprego por causa disso, pecado mortal. É necessário dizer sempre tudo conforme se pensa? Não. Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem direito de saber o que pergunta. Então, se é necessário dizer tudo a todo mundo? Não. Tem pessoas que não têm direito de saber. Né? Se alguém faz uma pergunta que não tem direito de saber, você tem todo o direito de ou não responder, ou dizer uma coisa evasiva, que não quer dizer nada. Então mudar de assunto, mas não pode mentir. Santo Atanásio estava sendo perseguido pelos soldados do imperador, queriam pegar ele, e aí encontraram ele estava num barquinho e os soldados estavam numa barca maior. Então perguntaram a ele: o senhor viu Atanásio? O bispo Atanásio? Ele falou: vi. Há 15 minutos atrás ele estava no cais, no porto, onde ele tinha saído há 15 minutos. Ele falou: muito obrigado. E foram para o cais e ele fugiu. Então ele não mentiu, mas também não disse o que eles queriam. Eles queriam saber onde estava, né? Ele falou, em vez de falar estou aqui, né? Não, ele falou, há 15 minutos ele estava lá no cais. Eu vi ele lá. A quem pecou contra o 8º mandamento, basta que se confesse?
A quem pecou contra o 8º mandamento, não basta que confesse seu pecado, mas é também obrigado a retratar-se de tudo o que disse, caluniando o próximo, e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou. Então, muito cuidado quando a gente fala do próximo, porque é muito difícil depois reparar. E senão, a gente tem o dever de reparar. Reparar por quê? Porque a honra do próximo é um bem sem o qual não é possível a vida em sociedade. Se todo mundo disser que tal pessoa é um péssimo pedreiro, que ele faz coisas assim, que ele é um ladrão, ele não encontra mais emprego. Então está prejudicando essa pessoa gravemente. E se você se dá conta, você tem que se confessar e depois tem que reparar. Ir nas pessoas com quem você falou e falar, olha, o que eu falei estava errado. Não era verdade. Que nos ordena o 8º mandamento. O 8º mandamento ordena-nos que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do nosso próximo. Então, tanto quanto a gente puder, deve interpretar em bem a ação do nosso próximo. Tem um limite. A pessoa não vai deixar, um homem que tem uma má reputação, entrar na casa dele e ficar com os filhos. Ele tem que ele vai interpretar tudo que ele diz em bem. Ele é comunista, ele é um homem de costumes ruins, e a pessoa tem que ficar vigilante, não pode. 10º mandamento da lei de Deus. Que nos proíbe o 10º mandamento da lei de Deus? Não cobiçar as coisas alheias. Proíbe o desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Por que Deus proíbe o desejo dos bens alheios? Porque Deus quer de nós, até interiormente, que sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. Que nos ordena o 10º mandamento? Ordena-nos que nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza, quando Deus nos queira neste estado. Como pode o cristão estar contente na pobreza? O cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu, e que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós, e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza. Então, com isso, terminamos os mandamentos da lei de Deus. Na próxima vez, começaremos os preceitos da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.